WhatsApp lá não abriu, não, eu acho. E aí, povo de Deus, boa noite. Tô vendo que a Erika Dantas já entrou aqui, Maria Almeida, Anitta Silva. Sejam todos bem-vindos. E eu já quero pedir que, se vocês estiverem me ouvindo bem, podem comentar, por favor, para que eu possa saber se vocês estão me ouvindo corretamente, se o áudio tá indo bom, se a imagem tá boa. Karina Lima, seja bem-vinda. Dani, Jusilane, Rodrigo Chiminha, seja bem-vindo, meu coordenador, João Paulo. Quero pedir que vocês comentem se estão conseguindo me ouvir direitinho. Grupo de oração Sagrado Coração. Ah, que ótimo. Então, pessoal, já tem uma quantidade boa de pessoas, eu já quero me apresentar. Eu me chamo Amanda, ou Tia Amanda, como as pessoas costumam me chamar, já que eu também faço parte do Ministério para Crianças e Adolescentes. Eu sou aqui da cidade de Maravilha, do melhor grupo de oração que existe na face da terra, que se chama Grupo de Oração Novo Amanhã. É uma grande alegria estar com vocês hoje. E eu já vou aqui convidar o meu amigo, o meu irmão, para estar participando com a gente nessa live de hoje, né? Nesse grupo de oração diocesano de hoje. Nós vamos contar com a presença do nosso irmão Joel Damon. Deixa eu já chamar ele aqui. Aqui. Joel Damon entrando. Enquanto isso, deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. Arthur Duarte, Jaque Mendes, seja bem-vinda, Jaque. Fabiano. Bianca Carvalho, seja bem-vinda. A gente já possa já nessa noite estar abrindo o nosso coração, né, para tudo que Deus quer fazer através desse grupo de oração online. Deus que nos dá essa graça de mesmo não podendo estar juntos fisicamente, o Senhor nos possibilita caminhos para que a gente seja presente espiritualmente. Esperar o Joel Damon entrar para que ele se apresente para vocês. Isamilda, Ismaele, Alisson Nunes. Grupo de oração, adoração e vida. Calixto. Amém, Iraildo, Roberto. Olá, família! A paz de Jesus! Paz de Jesus, já quero pedir que vocês se apresentem para o pessoal. Bem, pessoal, nós fazemos parte do grupo de oração Novo Amanhã, aqui da cidade de Maravilha. Eu me chamo Joel Damon, estou aqui com minha esposa, que se chama Maiara Cibele, e juntos vamos fazer esse momento de louvor, de adoração, de oração, junto com toda a Diocese de Palmeiras dos Índios. Então, seja bem-vindo ao nosso grupo de oração diocesano. É uma graça estarmos aqui unidos, né? Em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, da Santíssima Trindade. É uma bênção. Amém. Olha a galera do nosso grupo de oração aparecendo também, viu? Sejam todos bem-vindos. E vamos começar, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E juntos, meu irmão,
Todo mundo conhece essa canção. Vamos pedir a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que Ele derrame o seu amor sobre cada um de nós, que Ele derrame a sua graça nessa noite, sobre cada um de nós, filhos amados do Senhor. Vai cantando assim, ó. Senhor, Senhor, eu quero obedecer a tua voz. derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. uma igreja renovada, um povo santo reunido. Renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Uma igreja renovada, Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. vai cantando na tua casa, derrama o teu amor. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Mais uma vez, derrama. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Amém, meus irmãos? Que o Senhor derrame verdadeiramente este amor que nós tanto necessitamos nesse momento sobre cada um de nós. Quero convidar você, meu irmão, a já louvar ao Senhor por essa noite de louvor. Louvar ao Senhor pelo ministério, pelo seu ministério. Louvar ao Senhor pela sua paróquia. Louvar a Deus pelo seu dia, pela sua vida. Desde o minuto em que você acordou. Que você possa, nesse momento, verdadeiramente louvar ao Senhor, porque Ele é bom, diz a palavra. Eterna é a sua misericórdia. Por isso, procure palavras no íntimo do seu coração para agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelos seus. Louve ao Senhor, meu irmão, por cada detalhe da sua vida. Louve a Deus pelo cuidado que Ele sempre teve contigo. Louve a Ele pela sua mãe, pelo seu pai. Louve pelos seus filhos. Louve a Deus, meu irmão, pelas vitórias alcançadas na sua vida. Louve ao Senhor também pelas derrotas, as batalhas. A batalha que você tem enfrentado. Esse momento é um momento da gente verdadeiramente louvar ao Senhor, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor, o nosso Senhor, e está presente em nosso meio. A própria palavra, o próprio Senhor nos atesta que onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor está. Então o Senhor está presente neste lugar. O Senhor está presente aqui, está presente na sua casa. O Senhor está presente em cada um de nós, meu irmão. Ele está em nosso meio. Por isso nós te adoramos, Senhor. Por isso nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Só a tua graça nos basta, como diz o nosso irmão. Tantos irmãos nesse momento orando conosco, Senhor, louvando ao Senhor. Tantos irmãos, Senhor, de toda a diocese de Palmeira dos Índios, de cada setor dessa diocese, te adorando, Senhor, te louvando, porque o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor está no meio, Senhor, de nós, no meio do teu povo, Senhor. Louvor a ti, Senhor. Honra e glória ao Senhor, meu Deus, porque eterno é o teu amor, eterna é a tua misericórdia. E o Senhor se faz presente, Senhor Jesus Cristo, neste lugar,
O Senhor se faz presente, Senhor, em nossos corações. Quando pelo batismo, Senhor, o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito. O Senhor se faz, Senhor, dentro de nós, um Deus tão pequeno, um Deus tão grande, Senhor, que se fez pequeno. Se fez pequeno pela Eucaristia, Senhor, para nos alcançar. E se faz, Senhor, presente em cada um de nós, Senhor. Por amor. A Trindade que tanto nos ama, Senhor. Por isso te louvamos, Senhor, te rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor, por Teu santo nome, Senhor. Reconhecemos também, meu Deus, a nossa miséria. Reconhecemos, Senhor, que tantas vezes, Senhor, pecamos, erramos, Senhor. Nos distanciamos de Ti, Senhor. Pedimos neste momento, nesse tempo quaresmal, nesse tempo em que o Senhor nos chama à conversão e que o Senhor nos chama a retornar, Senhor, ao Teu colo, à intimidade. Reconhecemos a nossa miséria, Senhor. Reconhecemos que não somos nada, Senhor, que, como dissemos na quarta-feira de cinzas, somos pó e ao pó retornaremos, Senhor. Mas reconhecemos, Senhor, o nosso pecado, a nossa miséria diante de Tua presença gloriosa, Senhor. E suplicamos nesta noite, manda o vosso Espírito sobre nós, Senhor. Manda o Teu Espírito, Senhor. E você, meu irmão, pode clamar no lugar onde você se encontra, do teu quarto, da tua casa. Vai clamando com Tuas palavras. Vem, Espírito Santo. Vai dizendo, vem, Espírito Santo. Com Tuas palavras você deve clamar. Clama ao Senhor, suplique ao Senhor. Que nesta noite Ele possa enviar o Seu Espírito sobre o seu coração. Que o Senhor envie o Seu Espírito Santo sobre a sua vida neste momento. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, vai cantando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está Neste lugar. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Vai cantando, meu irmão, move-te. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Maria que o teu coração, meu Deus, seja inundado por essa presença. Na verdade, o Senhor já está presente em teu coração. O Senhor habita no teu coração. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho e Espírito Santo. Põe a mão no teu coração nesse momento. Põe a mão no teu coração. E sinta-se amado, amado por essa presença que já se move em teu coração.
por essa presença viva e real do Senhor em nossos corações. Nesse momento, a palavra que o Senhor traz no meu coração é a palavra retorno. O Senhor nos chama a retornar, meu irmão. O Senhor nos chama a retornar para a sua presença. Para que você possa sentir essa presença viva de Deus, do próprio Espírito do Senhor. Retorne, diz o Senhor. Retorne à oração. Retorne, meu irmão, à intimidade. Retorne à intimidade com o Senhor. Para que você possa verdadeiramente deixar que o Espírito mova a tua vida. Que Ele toque a mente, o teu coração, como diz a música. Retorne à presença do Senhor. E você sabe, Ana, dessa necessidade. Você sabe o quanto você necessita, o quanto nós somos necessitados dessa presença do Senhor. Vai cantando. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Para que a gente possa escutar o que o Senhor quer falar na nossa vida no dia de hoje. Saber por que foi que o Senhor nos atraiu aqui para esse momento, para esse grupo de oração online. Só repetindo para que você possa abrir. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos meditar a partir do versículo 13. E aí eu queria pedir que alguém que estiver me ouvindo possa digitar aí nos comentários para que as pessoas que forem chegando possam ir pegando a palavra, possam ir se situando. Lucas 24, versículo 13 em diante. Amém, irmãos? E essa passagem que já é tão conhecida por nós, né, que nós já conhecemos ela há um certo tempo, mas que sempre se renova porque a palavra do Senhor é sempre nova. Que a gente possa escutar hoje o que o Senhor está nos dizendo. E aí o título desse trecho é Os Discípulos de Emaús. E o Senhor diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com ele. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhe eles: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres de entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram,
dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito, mas a eles mesmos não viram. Jesus disse-lhe: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Então, irmãos, essa palavra, né, que nós já conhecemos tão bem, fala sobre os discípulos de Emaús. E esses discípulos, eles estão caminhando, estão indo de Jerusalém para um povoado, para uma outra região. E aí o que chama a atenção é que eles estão caminhando tristes. O próprio Jesus, quando acompanha, eles falam: por que estás tristes? Do que é que vocês falam e por que estás tristes? Isso, a tristeza deles é devido à morte de Jesus. Esses discípulos, que um se chama Cleofas, né, e o outro nós não sabemos como se chama. Porque nós podemos nós mesmos nos colocar no lugar desse que caminha com Cleofas. Então, eles acompanhavam Jesus, eles viam os milagres e prodígios de Jesus. Mas nesse momento, eles percebem que o que aconteceu, Jesus morreu. Jesus entregou a sua vida para a nossa salvação. O Senhor entregou a sua vida, morreu, foi crucificado, foi humilhado. E já faz 3 dias que Jesus morreu. Já faz 3 dias que esses discípulos vivem o luto. Vivem, de certa forma, até mesmo o desespero. Porque eles haviam colocado a sua confiança em Jesus, como ele mesmo vai dizer, né? Nós confiávamos, nós acreditávamos que ele seria o Salvador de Israel, aquele que viria restaurar Israel, mas ele morreu. Então nós percebemos que os discípulos, além de tristes, eles também estão frustrados. Estão frustrados porque eles colocaram no Senhor uma confiança, eles confiaram no Senhor, eles viram tudo que o Senhor realizou, mas nesse momento o Senhor está morto. Eles não viram o Senhor. Além de tristes e frustrados, eles estão com medo. Essa saída desses discípulos para Emaús é uma forma de fuga, de medo do que pode acontecer, porque se Jesus, que fazia todos os milagres, foi crucificado, imagina eles, né? Imagina os discípulos que seguiam ao Jesus. Então eles também estão com medos. Eles também estão aflitos, preocupados com o que pode lhes acontecer. E nisso eles estão desanimados. Eu quero chamar a atenção para essa palavra desanimado, porque o desânimo, ele é muito mais do que nós costumamos imaginar no nosso dia a dia. O desânimo, ele vai falar de uma tristeza profunda, de uma falta de alma, de uma falta de vida. Esses discípulos caminham desanimados. E o desânimo deles é tão intenso, tão forte, que não permitem que eles enxerguem a Jesus. Jesus se aproxima deles, fala com eles, e mesmo assim eles não enxergam o Senhor. Os olhos deles estão vendados, estão como se estivessem vendados, e o Senhor está ali na frente deles, o Senhor está ali falando com eles, mas eles não conseguem reconhecer o Senhor. E o desânimo desses discípulos fazem também com que eles fechem os ouvidos para as boas notícias. As mulheres vêm para avisar para eles, para dizer: olha, o Senhor ressuscitou, o corpo dele não está lá, nós vimos anjos, e os anjos disseram que ele ressuscitou, como havia prometido. Mas o desânimo é tão grande, tão imenso, que eles não acreditam nessas boas notícias. Eles não botam fé nessas notícias que essas mulheres lhe trazem, nem ao menos na confirmação dos apóstolos. Porque dizem: mas ninguém viu ele. Disseram que ele não está lá, disseram que viram anjos, mas ninguém viu ele. Então, o desânimo desses discípulos nessa hora é tão tremendo que eles não conseguem se alegrar com a boa notícia. Eles não conseguem ter fé. Eles estão com a fé enfraquecida. E eles não conseguem enxergar Jesus. E, meus irmãos, muitos de nós somos esses discípulos. Como eu falei no início, nós temos o nome, que é Cleofas. E o outro discípulo nós não sabemos o nome, nós não sabemos de quem se trata. Porque esse outro discípulo é eu e você. Somos nós. Nós, irmãos, não somos blindados contra o sofrimento. É necessário que a gente diga isso, porque não é porque nós
somos carismáticos, que nós somos cristãos. Não é porque nós vamos ao grupo de oração e à missa que nós somos blindados contra o sofrimento. Nós não somos. O próprio Jesus sofreu e o próprio Jesus disse, no mundo havereis de ter aflição. Mas existem formas e formas de nós vivermos esse sofrimento. Muitas vezes, diante do sofrimento, o que é que vem à nossa porta, né? A tristeza. É comum que a tristeza ela venha à nossa porta. É comum também que nós fiquemos desanimados, sem ânimo, sem planos para fazer alguma coisa, muitas vezes até sem vontade de rezar, sem vontade de buscar ao Senhor. Quantos são os sofrimentos que acontecem na nossa vida? Nós estamos, nesses tempos, né, diante de situações complicadas. Nós estamos confraternizando, né, o mundo inteiro está confraternizando de um sentimento comum, que é essa situação de pandemia que nós vivemos. Mas além desse sofrimento que nós partilhamos com o mundo inteiro praticamente, nós também temos os nossos sofrimentos pessoais, o sofrimento dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, a enfermidade dos filhos, a enfermidade de alguém próximo, as situações até mesmo de percas materiais, como no nosso setor a gente tem convivido, né, com o sofrimento de algumas pessoas que perderam o que tinha, que passaram por uma situação de muita dor, de muito sofrimento com as enchentes, e muitos são os sofrimentos, não param por aí. São diversas as situações em que nós passamos e que nós vamos passar. Isso é comum, porque, como eu falei, nós não somos blindados contra o sofrimento. O Senhor, Ele permite que a gente venha a sofrer. Muitas vezes são sofrimentos nem exteriores. Quantas vezes esses sofrimentos são sofrimentos interiores? São sofrimentos que não estão no mundo externo, mas que estão dentro de nós. Quantas pessoas não sofrem interiormente com a ansiedade, com a depressão, que você olha para fora e está tudo bem. As pessoas veem tudo bem, mas dentro de você está um caos. Nós passamos sim por diversos sofrimentos e quando nós passamos, como eu disse, nós nos entristecemos, podemos ficar desanimados. Nós corremos o risco também de ficar com uma certa falta de fé como os apóstolos. Nós também ficamos muitas vezes como esses apóstolos, não cremos. Aí alguém traz uma palavra boa para nós, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança e a gente fecha os ouvidos, a gente não crê. Muitas vezes a gente escuta uma boa notícia, mas o desânimo já tomou conta de nós e nós desfalecemos. E nós nos encontramos desanimados. E diante do sofrimento, nós também corremos o sério risco, irmãos, de ficarmos cegos. Diante do sofrimento, nós corremos o risco de ficar cegos, como esses discípulos. Eles não estavam cegos fisicamente, eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiram enxergar o Senhor diante daquela situação, mesmo o Senhor estando ali, falando diretamente com eles. E quantas vezes isso não acontece conosco? Diante da dor, diante da angústia, nós ficamos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos escutar o Senhor falando diretamente conosco. O Senhor falando, olhando nos nossos olhos e falando conosco, e nós olhamos para o Senhor, mas nós não o enxergamos. Muitas pessoas estão passando por essa situação agora de cegueira espiritual, de não conseguirem enxergar o agir de Deus, de não conseguirem enxergar a presença de Deus, de se sentir, na verdade, sozinho e de se sentir abandonado. Muitos de nós podemos dizer, onde está Deus? Onde está Deus? Talvez até nós podemos dizer assim, mas os nossos pecados são tantos que Deus nos abandonou. Tá vendo? A gente errou tanto contra o Senhor, a gente não buscou o Senhor. Ou então, colocar a culpa no outro, né? A humanidade abandonou o Senhor, a humanidade deixou o Senhor e agora o Senhor virou as costas. E nós podemos sim fazer essas perguntas. Onde está Deus? Onde é que está Deus que não está vendo a minha dor? Onde é que está Deus que não está vendo o meu sofrimento, a minha angústia, a minha necessidade? Muitas vezes nós podemos dizer isso. Mas olha o que o Senhor diz para mim e para você no versículo 25. No versículo 25 o Senhor vem dizer assim: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram. Somos eu e você, essas pessoas tardas de coração,
que não conseguimos crer, que não conseguimos entender os projetos de Deus, que não conseguimos enxergar o Senhor no meio de nós. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, ele não está fora da calamidade que nós passamos, que o mundo está passando. Eu quero lhe dizer que Deus não está à parte do sofrimento que você passa, pessoal, que só você sabe, ou que a sua família sabe. Deus não está à parte das situações que nós vivemos. Ele está presente, ele está dentro dessa situação e ele está acima dessa situação. O Senhor está aqui como estava com os discípulos de Emaús, como se fez presente com esses discípulos. Ele está comigo, ele está com você. Como o Papa Francisco dizia, né? Deus, ele está no barco. Assim como Jesus, na passagem da tempestade acalmada, ele estava ali no barco com os discípulos. Os discípulos se sentiam amedrontados, se sentiam abandonados, se sentiam perecendo. Mas Jesus estava ali e ele está no nosso barco também. Ele está no meio de nós. Está aqui, presente, diante de mim, diante de você. É necessário que nós agora olhemos para o Senhor. Nós, meus irmãos, eu e você, nós temos olhado para muitos lugares. Nós temos olhado para um lado, para o outro. Nós temos o tempo todo buscando lugar para olhar. A gente tem buscado uma visão. A gente muitas vezes olha para a ciência, como se a ciência fosse o que pudesse nos resolver, como se fosse a solução para todas as coisas. E nós louvamos a Deus pela ciência, louvamos por todos os avanços, por todas as descobertas. Só que muitas vezes nós paramos para somente escutar aquilo que os cientistas têm para dizer, como se fosse a maior verdade irrefutável do mundo. E aí nós olhamos para a ciência buscando solução, seja na psicologia, seja na saúde, seja até mesmo na pedagogia e em tantas outras ciências. Nós ficamos buscando esse socorro que só pode vir se for nesse lugar. Nós ficamos buscando muitas vezes olhar para notícias, normalmente notícias péssimas, notícias ruins. Seja no celular, seja na televisão, a gente quer estar o tempo todo por dentro, como se isso fosse resolver o nosso problema. Como se isso fosse a solução. E quantas vezes também nós ficamos olhando para pessoas. Nós ficamos olhando para pessoas, achando que essas pessoas podem resolver os nossos problemas, quando na verdade não podem. É preciso que nós olhemos para Deus. Nós precisamos direcionar o nosso olhar para o Senhor, para Deus. Precisamos olhar para o alto, para onde Deus está. Porque, como eu falei, Deus está aqui, Deus está dentro, mas Ele está acima dessa situação. Então, nós precisamos parar de olhar para baixo, como quem está de cabeça baixa, como quem está desanimado, triste, e olhar para o Senhor, como diz o Salmo 120. Levanta os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. E é isso que nós precisamos fazer. Olhar para o alto, olhar para Jesus e enxergar, meus irmãos. Nós precisamos enxergar, você que está me escutando hoje, que está aqui online. Você precisa enxergar que Deus, Ele está aí onde você está. Ele está no seu quarto, onde você derrama suas lágrimas. Ele está no meio da sua família. Ele está no meio dessa situação em que você vive. Deus está com você. Você precisa enxergar que Deus se importa com você. Como já dizia o Papa Francisco, às vezes a gente olha para o Senhor, né, como quem pensa que Ele não se importa. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele se importa com você. Não pense que Ele te abandonou, que Ele virou as costas para você. Ele se importa. Ele está vendo a sua necessidade e Ele se importa com isso. Ele não quer que você sofra. O sofrimento não alegra o Senhor. E você também precisa enxergar que Deus tudo pode. Ele pode realizar todas as coisas. E diante desse olhar que enxerga, quando os discípulos de Emaús, eles enxergam o Senhor, eles fazem um caminho de retorno. Eles tomam uma atitude, eles se levantam naquele momento, eles se alegram e eles partem para a ação. E é isso que eu e você precisamos fazer hoje. A partir dessa hora que nós enxergamos o Senhor, que nós olhamos para o Senhor e que o vemos, nós precisamos também tomar uma atitude. A atitude de saber, é para o Senhor que eu vou olhar. É para o Senhor que eu vou dirigir o meu olhar. Precisamos tomar a atitude de verdadeiramente confiar no Senhor. Não continue mais confiando no Senhor até uma parte. Não confie tudo no Senhor. Confie aquilo que parece impossível, aquilo que parece complicado. Confie no Senhor. Tenha essa ousadia
E vamos aproveitar essa situação para fazer um ajuste de vida. Porque, como eu falei, por que o Senhor permite o nosso sofrimento? O Senhor permite o nosso sofrimento porque de tudo Ele pode tirar um bem maior. O Papa Francisco também falava sobre isso. Ele é especialista em tirar um bem maior de todas as coisas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo essa quarentena, que para o mundo é uma quarentena, para nós cristãos carismáticos, na verdade, é um retiro. Nós estamos vivendo um período de retiro, em que nós precisamos ajustar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos alinhar a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas ações ao Senhor, à vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu quero já nesse momento te convidar a orar conosco. Diante disso que o Senhor veio falar para mim, para você, que a gente possa agora falar com o Senhor. Se você puder, fecha teus olhos nesse momento, acalma um pouco, você não precisa ficar olhando para mim, fecha teus olhos se for possível e vai escutando, vai falando com o Senhor neste momento, que o seu olhar não seja mais para essa tela de celular agora, mas que o seu olhar seja para o Senhor e que você possa neste momento pedir perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelas vezes em que você não olhou para Ele como você deveria, que você buscou soluções em tantos outros lugares, que você achou que a solução para seu problema estava em outras pessoas, estava na ciência, estava em tantas coisas. Peça perdão ao Senhor por ter sido até hoje falhos de entendimento, falhos na fé. Nós te pedimos perdão, Senhor, por ter esquecido, Senhor, que o Senhor está olhando por nós. Te pedimos perdão, Senhor, por termos esquecido que o Senhor cuida de nós. Eu já convido você a escutar essa canção e orando com ela e deixando que essa seja a sua conversa com o Senhor. Cuida de mim, sei que tu cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, sei que tu cuida de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, que eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, Senhor. cuida de mim. Sei que tu cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, sei que tu cuida de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, e eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu não queira, Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim, cuida de mim. Teu amor é como a rocha que não se queda jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que
És tu, Senhor. És tu, Senhor. É Ele, meu irmão, que mesmo quando nós nos afastamos da sua presença, é Ele que mesmo quando a gente deixa de rezar, a gente perde a intimidade pelo pecado, o pecado que vem nos nossos olhos. É Ele que sempre está cuidando de cada um de nós. É Ele que sempre está olhando por cada um de nós. E que a partir desse louvor, você possa ter os olhos abertos e a certeza de que Deus, de que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, cuida de cada um de nós. Que Ele verdadeiramente está do nosso lado, na alegria, mas também nesse momento de dificuldade em que todos enfrentamos juntos. Hoje é um dia muito especial para nós. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, né? Dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dê um coração manso e humilde como o seu coração. Um coração manso, verdadeiramente humilde, mas também um coração dócil, para que percebamos a sua presença. Que o Espírito Santo verdadeiramente nos dê essa graça de sermos dóceis à presença do Senhor, que caminha conosco, que caminha com cada um de nós, meus irmãos. Vai cantando mais uma vez. Cuida de mim. Cuida de mim, Diz pro Senhor. Eu sei, Senhor. sei que tu cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, sei que tu cuida de mim, Senhor. E ainda, Ainda que eu ande pelo vale, eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim. Cuida de mim, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, Senhor. cuida de mim. Cuida de mim, Meu amor, teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor Senhor. és tu, Senhor. És tu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos. E é isso que o Senhor nos diz hoje, que a gente olhe para o alto, olhe para o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Quero agradecer a cada um de vocês que estão presentes aqui no Instagram, todas as pessoas que pararam neste momento para nos ouvir, para escutar aquilo que o Senhor tem para dizer, né? Ivonete Gomes, Leila, Anderley, Vitor Assis e o Vitor, muito obrigado por nos acompanhar, obrigado por fazer presente aqui. E a todos vocês que nos acompanharam, né? Galera de Mata Grande, Clécia, Adalgisa, Luana, muito obrigado por nos acompanhar. Só queria dizer para vocês, deixar alguns avisos aqui, né?
que segunda-feira nós temos grupo de oração na Diocese de Palmeira dos Índios novamente, com a graça de Deus. Então, que vocês estejam, sim, acompanhando o grupo de oração. Quando a live do grupo de oração começar, que vocês já possam ir divulgando para as pessoas, né, para os servos do grupo de oração, sim, mas também para outras pessoas que às vezes não estão sabendo, não estão por dentro, que está tendo a live, aquelas pessoas que frequentam o seu grupo de oração, que você vá divulgando para que essas pessoas possam estar bebendo dessa água viva também, né? E também lembrando que as intenções que vocês colocam aqui nos comentários, elas estão sendo anotadas, viu? Não estão sendo esquecidas, não. As intenções que vocês colocam aqui nos comentários, elas estão sendo anotadas e repassadas para o Ministério de Intercessão. Então, podem colocando podem colocando as intenções de vocês aqui. Nós estamos, sim, rezando por elas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada ao irmão Joel da Amon, Maiara, por se fazerem presente aqui, por estar orando conosco, né? Obrigada a toda a galera, Elaine, aqui do Grupo de Oração Nova Amanhã, que está participando. Roberto Rocha, Carlisto, Betânia, Mônica. Que Deus abençoe a todos. E continuemos, sim, em oração, continuemos, sim, em intimidade com Deus, porque esse é o nosso tempo de retiro, é o nosso tempo de estar em intimidade com o Senhor. Amém? Amém. Que o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe. Amém. Vai ter a outra música boa. Teu amor me envolve, o teu amor me envolve.